Para fazer essa aula, a gente vai usar aqui nosso amigo Winston, que é uma figura muito simpática e vai ajudar a gente a entender alguma coisa. Ele está lindo, muito estiloso mesmo, assim, tipo, agora colorido e tudo. No entanto, eu estou achando que os olhos dele estão muito grandes, então eu vou dar uma mexida. Ó. Os olhos dele estão aqui, tem duas elipses, uma seguida da outra. Vou mexer então no tamanho dos olhos, eu diminuo, só que se eu diminuo a largura, eu preciso diminuir a altura também. Ali, pronto. Mexi em um olho, eu tenho que mexer no outro. Ok, não está muito bom, está muito pequeno. Vamos lá. Põe aqui 35. Poxa, não seria muito bom se eu pudesse mexer em um número só e dar os dois olhos de uma vez? Bom, aqui que entra o assunto do dia, que é variáveis. A gente vai falar hoje de variáveis. Muitos gostam de pensar a variável como um espaço, ou eu digo um buraco. Algumas pessoas dizem um recipiente, assim, que tem um nome. É algum lugar que pode receber coisas, pode ser um recipiente, um buraco, que tem um nome. O que a gente coloca dentro de uma variável, dentro desse buraco ou recipiente, é o que a gente chama de valor. Portanto, as variáveis, vamos pensar nela assim, os buracos que têm um nome, essas variáveis, elas recebem valores. E esses valores podem mudar, você pode trocar o que está lá dentro, mas o buraco é sempre o mesmo, o nome é sempre o mesmo. Tá? Ela chama variável porque o conteúdo pode mudar. Vamos olhar como que a gente cria uma variável. Vou aqui no começo do nosso programa. Para criar uma variável, a gente usa a palavra-chave var e um nome, que é o nome desse buraco que vai receber alguma coisa. É bom que o nome seja uma coisa que descreva o conteúdo que ela vai receber. Por exemplo, a gente vai criar uma variável para receber a informação do diâmetro dos olhos. Então, vamos colocar diâmetro. O nome de uma variável, o mais importante vocês saberem é que ele não pode ter espaço dentro. Se for um nome complexo, por exemplo, diâmetro dos olhos, você tem que colocar tudo junto. Não é muito bom que o nome seja muito grande, então a gente vai deixar só como diâmetro. E aí, eu pus um igual ali, mas ainda não. Vamos fechar essa declaração com um ponto final, ponto e vírgula. Assim a gente criou uma variável. A gente tem um buraco que tem um nome que chama diâmetro. O buraco aqui, ó, vamos fazer ele aí. Tem um buraco aqui, ó. Ele está completamente vazio. Aqui é o diâmetro. Ele chama diâmetro. Muito bem? Diâmetro. Pois é. Essa é a nossa variável. Bom. Só que, tá. Uma coisa é criar variável. Se ela não estiver lá dentro, a gente não vai usar ela para nada. Então a gente precisa colocar alguma coisa dentro do buraco. A operação de colocar algo dentro do buraco a gente chama de atribuição. E ela é feita assim: diâmetro recebe um determinado valor. Aqui é muito importante entender o seguinte, ó. Nessa expressão, que é a expressão de atribuição, o sinal de igual não é lido como igual. Se você for ler essa expressão, o que é o normal, assim, para os programadores mais legais, assim, mais descolados, eles sempre ficam lendo o próprio código. Então eles leem assim: diâmetro recebe o valor 20. Bom, como a gente viu, esse igual não funciona como nas aulas de matemática. E aí eu vou até dizer mais. Uma coisa a gente aprendeu lá, né? X igual a 3. A gente pode dizer também assim, 3 igual a x, né? Isso na aula de matemática, foi assim que a gente aprendeu, né? Bom, no computador esquece, isso aqui não é assim. Sempre que a gente está trabalhando com uma variável e criando uma atribuição,
a gente tem que deste lado, a gente tem a variável. Deste lado, o valor. Sempre, 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 tá? Bom, criamos nossa variável. E aí o que fazer, né? A variável, ela tem que servir para alguma coisa, ela vai servir para substituir os números. E toda vez, números ou qualquer outro tipo de informação, até agora a gente só está trabalhando com números, tá? Toda vez que o computador, o programa, quem estiver executando o programa, encontrar lá no meio das instruções um nome de variável, ele vai entender que naquele lugar ele deve considerar o valor que está dentro dessa variável. Então a gente vai substituir aqui todos esses lugares que devem receber a mesma informação pelo nome da variável. Tadã! Tá lá, ó. Agora o olho do Winston está completamente equilibrado, os dois olhos iguais, os dois com a mesma altura, o mesmo tamanho, e eu posso mexer só em um lugar, eu altero os olhos do Winston. Tá vendo? Veja que incrível. Muito bem. Última coisa sobre variável, antes da gente ir para a próxima lição. A gente fez isso aqui em dois passos, né? A gente criou o buraco, chamado diâmetro, a variável, e a gente atribuiu um valor para esse buraco, a gente colocou alguma coisa lá dentro. Muito bem, isso pode ser feito de uma forma abreviada, colocando as duas instruções na mesma linha. Eu declaro a variável, crio o buraco e ao mesmo tempo ponho alguma coisa lá dentro, tá? Isso é bem comum. Uma coisa que tem que ter cuidado é que mais para frente, se eu for colocar um outro valor na variável, eu não posso fazer isso aqui. Não posso usar de novo a palavra-chave que indica declaração, porque eu não posso criar de novo o buraco. O buraco já existe. O certo seria fazer assim. E olha, tem mais uma coisa curiosa. Isso pode. Isso pode. Eu pus alguma coisa lá dentro e logo em seguida eu fiz uma outra atribuição. O que acontece quando eu faço isso? Algumas vezes você poderia até pensar que, pô, já tem 49 lá, eu ponho mais 60, vai dar... Quanto dá 49 mais 60? 109? Não, não é nada disso. Sempre que eu colocar alguma coisa no buraco, eu tiro o que estava lá. Então eu substituo. Nesse ponto do programa, eu tenho 49. Nesse ponto do programa, dentro do buraco, eu tenho 60. Tá bom?